Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 11. O tema nossa dessa noite, dessa ministração, é como lidar com as diferenças uns dos outros no amor de Deus. Esse tema é bem sugestivo, né, para essa semana, para essa época. Essa semana que a gente tem visto aí nas mídias sociais, nos programas de televisão, né, o desgaste do ser humano um com o outro, sem visar a questão do amor ao próximo. Então, que através dessa palavra nessa noite, Deus possa tocar o nosso coração, para que nós possamos sair daqui dessa noite diferente, tocados pelas mãos do Senhor. Amém? A palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11, diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aí eu queria que você seguisse para 1 João 4, 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar sobre essa palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa preparar os nossos ouvidos, a nossa mente. Abre, Senhor, todo o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos entender a sua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, ela seja como um objeto cortante, que separe, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti nesta noite, e que possa trazer a verdade aos nossos corações, Senhor. É assim, Senhor, no nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, falar do amor de Deus é algo impressionante para todo aquele que conhece a palavra de Deus, para todo aquele que ama a Deus. E eu quero começar a ilustrar a ministração dessa noite, lá na cruz do Calvário. Jesus sendo crucificado, ele mais duas pessoas. A reação do ser humano, todos nós seres humanos, nós temos a expressão reativa. Tudo aquilo que geralmente as pessoas fazem, o ser humano ele tem a tendência de devolver, ou de igual forma, né, ou até pior. E Jesus naquele momento, sendo crucificado na cruz, os soldados furando, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. É sobre esse amor, é sobre esse tipo de reação que eu gostaria de ministrar, gostaria de falar com você que nos acompanha nessa noite. O tema do nosso culto: como lidar com as diferenças uns dos outros no amor de Deus. Como que a gente pode aprender a lidar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, agindo com o amor de Deus? Isso é possível para o ser humano? Isso é possível para um cristão? E eu queria ressaltar alguns pontos, para que a gente possa entender a vontade de Deus para nós nessa noite. O amor é verdadeiro, é um dos atributos perfeitos e eternos de Deus, o nosso Pai Criador. O Evangelho de João, esse Evangelho que nós acabamos de ler, ele explica que aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E ele afirma que aquele que não está no amor, Deus não está nele.
Muitas pessoas vivem num engano de que fazer o bem, fazer obras, ou até mesmo ter um senso de espiritualidade mais aguçado, significa estar na presença de Deus. E eu quero ressaltar porque Deus está falando para você que nos acompanha hoje, nesta noite, através da sua palavra. A palavra de Deus aqui é bem clara. Ela diz o quê? Aquele que está em Deus, o Evangelho de João explica que aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aquele que não está no amor, Deus não permanece em Deus. Você já pensou como é que nós podemos amar verdadeiramente alguém com as nossas dificuldades, as nossas diferenças? Vamos ser realistas. Mesmo aqueles que são cristãos, que conhecem a palavra, que sabem que é um mandamento de Deus amar ao próximo, quando se confronta com as diferenças, com as afrontas, muitas vezes as nossas reações não é a reação que Jesus teria. E uma forma de você conduzir bem essa situação é sempre fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Em todos os aspectos, todas as situações que você passa no seu cotidiano, no seu dia a dia, se você tem uma dificuldade, está passando por uma aflição, está passando por um confrontamento, seja de opinião, enfim, se você fizer essa pergunta e buscar na palavra de Deus, você vai ter uma resposta de Deus. E a grande pergunta que eu gostaria de fazer para a igreja hoje, nessa noite, para nós, para que a gente possa refletir sobre essa pergunta, é justamente essa: como amar como Deus ama? Porque o título do nosso culto hoje foi lá: como lidar com as diferenças uns dos outros no amor de Deus. Então a pergunta é: como amar como Deus ama? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do amor. A gente tem alguns tipos de amor, né? Nós temos o amor, por exemplo, o amor eros, que é o amor do homem e da mulher, um amor sexual, um amor de atração. Esse amor é chamado de amor eros. Nós temos o amor storge, que é um amor familiar, é um amor parental. É o amor que você tem por um tio, por uma tia, por um irmão, por um pai, por um filho. Nós temos o amor filo, que é o amor de amizade. Você já teve situações que você fazia muito tempo que você não via um amigo, 5, 10 anos sem ver aquele amigo, e de repente quando você encontra, parece que você estava com ele ontem. É esse amor de amizade sincera. Amor filo. E nós temos o amor de Deus, que é o amor ágape, que é um amor incondicional, que é um amor que independe da sua atitude, do seu posicionamento. Deus te ama de qualquer forma, mesmo com os seus pecados, com as suas transgressões, Deus continua te amando. Deus te ama ao ponto de enviar seu único filho, para te livrar do pecado, te livrar da crucificação, de tudo aquilo que você tinha que pagar. Ele enviou Jesus para estar no seu lugar. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que você tenha salvação. E essa condição de enviar o Filho, Ele não fez algumas questões, Ele enviou para todos. Depende de você crer e aceitar Jesus como seu único Deus e Salvador da sua vida. Mas a pergunta é: como amar a Deus, como amar como Deus ama? A pergunta é essa: como amar como Deus ama? Como amar com esse amor ágape, incondicional? Como amar alguém que de repente faz algo contra você?
Como amar o teu próximo que não compartilha das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos? Como amar o teu próximo que não compartilha das mesmas atitudes que você tem, que você acha justo, que você acha digno? É bem por isso que às vezes a gente fala que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, né? Muitas vezes o que você acha justo não é o que Deus está preparado para você. Eu queria colocar 3 pontos nessa pergunta: como amar a Deus, como amar como Deus ama. E o primeiro ponto, ele vai falar sobre uma das questões que eu acho que é a principal desse texto, que é justamente a condição de aceitação. Então coloca lá, primeiro ponto, aceitação. Eu quero te convidar nessa noite para você fazer uma análise da sua vida. Como você tem lidado com essa questão de aceitação do seu próximo? Porque tudo parte daí. Muitas vezes você pode até não concordar com a atitude, você não pode até não concordar com os pensamentos, mas qual que é a sua atitude diante do teu irmão? Ou melhor até, diante daquele que é teu inimigo, daquele que está tentando puxar o seu tapete, daquele que está tentando te atingir de alguma forma. Como você lida com situações como essa? Esses dias atrás eu estava num aconselhamento pastoral e me foi relatado uma divergência familiar, uma intriga familiar entre um pai e um filho. O pai parou de falar com o filho parou de falar com o pai por questões de políticas. O filho era de um lado, o pai era de outro, e entraram num atrito ao ponto de um parar de falar com o outro. E eu quero te dizer nessa noite que o que nos une aqui é maior que tudo isso. O que nos une aqui nessa noite é maior que a política, é maior que a sua opinião particular sobre um time de futebol. Quantas coisas o inimigo tem colocado e tem usado para separar as pessoas uma das outras, para colocar setas, colocar diferenças entre umas e as outras, trazendo divisão, muitas vezes em famílias, em relacionamentos conjugais. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você nessa noite, para você avaliar, é justamente esse ponto da aceitação. Como que Jesus lida com essa questão da aceitação do ser humano, do homem? Jesus te convida para você vir até Ele como você está. Muitas vezes impuro, muitas vezes cheio de pecado, muitas vezes com atitudes que não condiz com a atitude cristã. Mas Jesus, diferente do homem que olha com um olhar de repente fazer menosprezar, Jesus traz você até as mãos dele e vai tratando no seu coração. De que forma? Com amor. Assim ele fez lá naquela cruz. Aquele homem que estava crucificado com ele lá, era um ladrão. Tinha os seus delitos, tinha os seus pecados, mas Jesus não olhou para isso. E é dessa forma que eu queria te convidar para você avaliar a sua vida nessa noite. Como você tem lidado com o seu próximo? Como você tem lidado com aqueles que estão perto de você, com aqueles que estão trabalhando junto com você, com aqueles que estão no meio da sua família? Qual tipo de atitude, de aceitação você tem tido para com essas pessoas? Uma atitude de amor? Ou uma atitude de repúdio? O interessante é que quando você
quando você aceita a pessoa e começa a mostrar o amor de Deus que existe na sua vida, aquele amor de Deus que existe na sua vida começa a transformar a vida da outra pessoa. Não por imposição, mas por amor. O amor de Cristo na sua vida reflete na vida do seu próximo. O amor de Cristo na sua vida reflete até mesmo nos seus inimigos, que muitas vezes esperam uma retaliação, e você verdadeiramente sabendo qual que é a vontade de Deus, ao invés de devolver na mesma medida, você vai fazer o quê? Você vai orar por aquela pessoa. Irmãos, não é hipocrisia, não é fácil fazer isso. Não é fácil você lidar com diferenças. Não é fácil você amar aquele que está tentando te provocar. Mas não é uma questão somente de fé, é um mandamento de Deus. Muitas vezes a oração, ela não vai mudar a situação, vai mudar a outra pessoa, mas vai mudar a você próprio. Lá em 1 Coríntios 13, fala um pouquinho sobre as características do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não julga. Será que nós temos praticado esse versículo nas nossas vidas? Eu queria falar um pouquinho só sobre esse, que não busca o seu próprio interesse. Nós temos vivido num mundo, nosso mundo secular, ele está envolvido no indivíduo unicamente pessoal. Ele tem trabalhado, ele tem maquinado, ele tem acordado, levantado e dormido pensando somente nele. É natural do ser humano, mas não é a vontade de Deus para o ser humano. É difícil deixar passar os seus direitos. Muitas vezes a gente quer brigar por aquilo que a gente tem direito, por aquilo que é de direito nosso. Mas muitas vezes a vontade de Deus é que a gente deixe passar o nosso direito. E é simples, quando a gente quer conhecer verdadeiramente a um cristão. É somente a gente buscar essas características na vida de um cristão. Como que a gente pode conhecer? Sabendo o que ele crê. Você crê no quê? Você crê na sua força, no seu poder, na sua conta bancária? Ou você crê em um Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que está sobre toda e qualquer situação? Segundo ponto, é você ver, enxergar na vida desse cristão, esse amor de Cristo sendo refletido. Como que a gente enxerga na vida de um cristão um amor de Cristo sendo refletido? Com as atitudes dele. Qual tem sido o tipo de atitude que você tem tido perante a seu irmão? E também a gente conhece verdadeiramente um cristão cheio do amor de Cristo pela doutrina e pela vida. Porque aquele que busca a palavra de Deus, ele vai saber o que é certo e o que é errado para a vida dele. E não que a gente não esteja 100% santo, mas a gente busca a santidade. É dever do cristão buscar a santidade. Saber distinguir entre o certo e o errado e ter a opinião de ir para o lado certo.
O real significado do livro de 1 João, a passagem da Bíblia de 1 João 4:20, ele fala sobre 4, 5 vezes em que João menciona mentirosos nessa carta. É uma palavra pesada, mas está aqui, é a palavra de Deus. Lá em 1 João 1:10 fala assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma das vezes. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Está lá em 1 João 2:22. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como que você pode amar a Deus se você não tem o mínimo de compaixão, de amor pelo seu irmão? E esse amor ágape não é amar a sua esposa. Amar a sua esposa é legal, é gostoso, é natural. Amar o seu filho, o seu irmão, a sua família, amar aqueles que estão junto com você, que te apoiam, que te fazem bem, isso é natural do ser humano. Se está agradando ele, é natural dele devolver no mesmo tipo de amor. Eu estou falando aqui de amar aqueles que te perseguem, porque é essa a atitude de Jesus. Aqueles que perseguiam Jesus, Jesus olhava com um olhar de misericórdia, ao ponto de se colocar no lugar deles, para pagar o preço por eles. E eu quero te perguntar nessa noite, se você está disposto a isso? Aqui nós estamos falando de 4 tipos de mentirosos, que o livro de João fala. O outro está lá em 1 João 5:10, que diz assim: quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. 1 João 5:10. Como deu para perceber, o amor pelos outros é um mandamento principal de Cristo, não é uma sugestão. E está aqui dentro dos pontos que eu queria abordar nessa noite. Primeiro ponto que você tem que perceber e mudar na sua vida, e tratar com mudança na sua vida, é em relação à aceitação. Você não é obrigado a concordar com as atitudes, mas você é obrigado a aceitar o seu próximo. Você não é obrigado a ser do mesmo time que ele. Você não é obrigado a ser do mesmo partido político que ele. Mas você é obrigado a olhar para ele com amor. E quando eu ligo a televisão e vejo os debates políticos, me dá ira. Porque eu vejo uma degradação, eu vejo um degradando o outro. Não é algo bonito para se ver. Primeiro ponto, mudança na sua vida, aceitação. É você ser passivo e aceitar as diferenças do seu irmão, do seu inimigo. Eu não estou falando para você concordar com o pecado, não estou falando para você concordar com o que é errado, porque Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Mas Ele não menospreza o pecador, Ele não faz diferença do pecador, Ele não separa o pecador. Pelo contrário, se você pegar o ministério de Jesus, quando Jesus começa a trabalhar no ministério dele, Ele faz tudo ao contrário do que os fariseus esperavam do Messias. Ele vai para o lado ao contrário, Ele vai para Samaria, Ele passa onde não podia passar. Ele vai conversar com quem não podia conversar. O que é isso? É a prova do amor de Deus operando. E é esse amor que eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite. Segundo ponto é a maturidade. Quando que você vai conseguir fazer isso? Quando você vai conseguir ter essa transformação? Quando você tiver maturidade
espiritual. E como que você adquire essa maturidade espiritual? Através do amor de Deus. Quando você começa a ter um sentimento de aceitação, Deus começa a manifestar o amor na sua vida e vai te trazer maturidade espiritual. Maturidade para deixar passar os seus direitos. Maturidade para fazer tudo aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, que a gente acabou de ler agora há pouquinho aqui, olha. Somente com maturidade espiritual é que você consegue passar por essas situações aqui no amor de Deus. O amor é sofredor. Muitas vezes pelo amor você vai sofrer. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Não terás inveja do teu irmão. Não terás inveja do teu próximo. Só com maturidade, é o segundo ponto dessa noite, você vai conseguir passar por essas citações de 1 Coríntios. E o terceiro ponto, que está lá no versículo 11, 1 Coríntios 4, 11, eu vou até ler aqui, que diz assim, ó: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Isso daqui não é uma sugestão para que você faça. Não é uma sugestão. Isso é uma ordenança. E o terceiro ponto que eu queria abordar nessa noite é justamente o nosso posicionamento com relação à obediência dessa ordenança. Mês passado nós tivemos o mês da saúde mental, né? Teve uma palestra muito interessante, não é porque é minha esposa, que ela é psicóloga, mas ela falou sobre o que a gente coloca na nossa mente. A gente tem o poder para lançar sementes na nossa mente, do bem, pensamentos positivos, sementes do bem, ou sementes do mal. Você decide o que você coloca na sua mente. Se você decidir ser obediente e amar ao teu próximo, Deus vai entrar com uma providência no seu coração, mesmo que seja por situações que você esteja enfrentando, situações adversas, situações em que você tem algum tipo de intriga. É a mesma coisa que o perdão. Você vai esperar você ter o sentimento para poder perdoar alguém? Sabe quando que isso vai acontecer? Vir um sentimento no seu coração de perdoar? Nunca. Você decide perdoar. A pessoa fez algo para mim, eu não gostei. Tudo bem, eu tenho o direito de não gostar da atitude dela, mas eu decido perdoar ela. Tem uma decisão. Quando você passa a tomar essa decisão, Deus entra com poder e começa a mudar o seu coração. E eu vou te falar, inclusive, a decisão do perdão não é só benéfico para ela. Muitas vezes a pessoa nem recebe o perdão. A maior diferença que vai fazer o perdão é na sua própria vida. O perdão, ele te libera da escravidão. Porque se você não perdoou, para onde você for, você pode pegar um resort para distrair a cabeça, ficar lá um final de semana, aquele negócio vai estar cutucando no seu coração. Você pode querer sair do mundo físico aqui, ó, dos seus olhos, para tentar desviar, mas aquilo vai estar gritando aqui dentro. Então a decisão, eu decido perdoar. Quando você toma essa decisão, Deus vem com poder e te dá graça. Então o terceiro ponto que eu queria abordar nessa noite, é justamente essa. É a obediência de amar o teu irmão. Isso não é uma sugestão de Deus. Isso não é algo sugerido. Isso é um mandamento de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento de Deus. Será que nesse tempo de tanta
tantas divergências de opiniões, tantas divergências partidárias, de time de futebol, de política, será que você consegue olhar para o seu irmão com esse tipo de coração? Com esse amor ágape? Talvez ele não tenha a mesma opinião que a sua. Talvez não seja do mesmo partido, talvez ele não seja do mesmo time de futebol. Mas você tem que olhar para ele com esse amor. Um amor de compaixão. Um amor de Deus. Talvez relacionamentos estão indo por água abaixo. Por essa questão do ego. Por essa questão da pessoa querer levar aquela opinião dela a ferro e fogo. Não deixar passar o seu direito. Querer fazer valer o direito dela a todo e qualquer custo. Talvez famílias estejam sendo destruídas por isso. E eu quero te convidar, você nessa noite, a orar nesse sentido. A colocar um ponto final nesse coração de pedra e trazer um coração de amor. Um amor de compaixão. Um coração de Cristo. Porque Cristo, mesmo naquele momento de dor, na cruz do Calvário, pagando pelos meus pecados e pelos seus, ainda assim Ele olhou para o Pai e disse: Senhor, Pai, perdoa. Perdoa eles, que eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Muitas vezes você pode ter razão naquilo que você está falando. Você pode ter razão no partido que você tomou. Mas a sua atitude como cristão não é brigar. Não é afastar aquela pessoa de perto de você, e sim orar por ela. Orar para que Deus possa mudar o coração dela e o seu também. E eu quero te convidar você a fazer isso nessa noite. Eu não sei, talvez muitos que nos acompanham pela IPP-TV, pelo YouTube, talvez estejam passando por situações semelhantes a essa. Talvez você na sua casa esteja hoje sozinho, com a sua família destruída, o seu casamento destruído, por questões de querer defender os seus direitos. E Deus está te trazendo hoje essa palavra para que você possa receber esse coração de Jesus. Para que você possa receber esse coração de Deus. Para que você possa ter esse amor ágape. Um amor incondicional. Um amor que não muda, independente da posição, da atitude, daquilo que possa acontecer. Vai continuar sempre sendo o mesmo. Assim como Deus é para comigo e para com você. Eu queria te convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu queria chamar o louvor também aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa situação, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos próximos, daqueles que estão perto, daqueles que são família, daqueles que estão longe, daqueles que nos perseguem, daqueles que são inimigos. Senhor, muda o nosso coração, Pai. Senhor, nos dá hoje, Senhor, esse coração de misericórdia. Esse coração que não olha para as atitudes. Esse coração que não olha para a conduta. Mas esse coração que olha para o ser humano, para o nosso próximo. Que nós possamos nessa noite, Senhor, ter facilidade, Senhor, em obedecer a sua palavra. Que nós possamos, Senhor, nessa noite ser obedientes à sua palavra. Que o Senhor possa trazer nessa noite, Senhor, o nosso senso de aceitação daqueles que a gente não gosta, daqueles que a gente tem se afastado, que a gente possa mudar esse senso de aceitação. Que a gente possa ser tocado, que a gente possa ter mais maturidade, Senhor, para olhar para o nosso irmão, para os nossos próximos, e saber que ele é um filho de Deus, independente daquilo que ele faz, independente da posição dele.
Nos dá compaixão, Senhor, pelos nossos irmãos. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.